tarde. Hoje é 18 de maio, segunda-feira. Nós estamos na nossa 62ª live, 18 de maio de 2020. Bem-vindos a todos que estão chegando e vamos conversar um pouquinho hoje sobre os temas do momento, o que nós temos como objetivo nesse grupo, a união, o compartilhar informações bacanas, estarmos juntos e sentir que nós pertencemos. Então estamos aqui com essa finalidade já no 62º dia, desde março, lá para 19 de março já começamos com essas lives e tem sido muito bom, muito bacana. Nós podemos ter aqui casos de pessoas que estavam doentes do Covid-19 e se recuperaram, pessoas que tiveram parentes doentes também e se recuperaram. Então aqui a gente busca trazer as notícias boas, as notícias positivas, né? Então, bem-vindas a todos que estão aí. Amy Gomes entrou, a Samanta, a Joelita, Priscila, Simone, a Márcia, boa tarde a todos, a Ângela também, a Andréa, Natário. Então, bem-vindas a todos e espero aí as novidades de vocês, como é que passaram de fim de semana. Tivemos nossa live também de fim de semana, né? Sábado nós chegamos ao número 60 de lives. Eu estou pensando em sortear um livro, um dos livros que eu fui coautor, e talvez até uma constelação online para o presencial, para quem estiver assistindo às lives. O que vocês acham da gente fazer um sorteio, né? Um sorteio de fidelidade de todos que estão aqui, entre todos que estão aqui. Eu vou bolar isso aí, vou fazer. Acho que é uma boa ideia para animar as pessoas, né? Todo mundo gosta de receber um prêmio, a gente sente-se, né, presenteada desta maneira. Angélica Mittel entrou, bem-vinda. Cá. A Ingrid Raunheimer entrou também. Então hoje, uma segunda-feira, no início de mais uma semana, né? Uma semana que já nos encaminhamos para o final de maio, né? Nós estamos no período em que o número de casos está aumentando mais. Hoje eu já dei uma entrevista para falar sobre o lockdown, como é que a gente vê essa questão aí do lockdown, né? E é uma das possibilidades que a gente suspeita é que esse lockdown, né, foi para a TV Gazeta, foi pelo Skype, né, que esse lockdown seja necessário em São Paulo, em Santos não, ainda não, é uma possibilidade, esperamos que não seja necessário. O lockdown nada mais é do que, né, um fechamento maior, uma restrição maior a tudo aquilo que já está tendo. Então, atividades não essenciais, inclusive bloqueios em pontos nas ruas e tudo mais. Quando eu vejo as pessoas andando livremente, correndo na praia, né, no calçadão, como se nada estivesse acontecendo, eu diria até assim, nossa, eu gostaria que tivesse um lockdown, porque as pessoas não têm consciência, né? Sinto muito, sem julgamento, é por conta do que tudo que está acontecendo aí. Mas vamos ver, as autoridades vão definir se vai ter ou não vai ter. Então vamos lá, né? Quando a gente tem alguns parâmetros para o lockdown, já houve lockdown em alguns lugares, Maranhão, se não me engano, Amazonas, Pará, um deles somente, acho que só no Maranhão, é que a justiça decidiu. Nos outros locais a justiça se colocou como não sendo, vamos dizer assim, a figura que deveria decidir sobre isso. Então foi algo realmente dos governadores e tudo mais, né? Então quando a gente tem um parâmetro seguinte, lotação das UTIs aí perto do máximo, acima de 90%, quando a gente tem o isolamento baixo, né, como está acontecendo, o número de casos aumentando, né? Então a gente vê que as pessoas não estão cuidando necessariamente. O que vai acontecer? Possibilidade de lockdown. Tá? Vamos acompanhar para ver. O prefeito Covas lá de São Paulo já disse que talvez precise fazer e ele vai pedir ajuda do governador, porque sozinho São Paulo não consegue. São Paulo é uma região, né, que se comunica com outras cidades, então não há como uma prefeitura dar conta disso, mesmo do porte de São Paulo. Boa tarde, pessoal dando boa tarde. Andréia, Simone achando legal, deve ser o sorteio, a Rita também, a Andréia, muito boa ideia. A Ângela dizendo que caiu para ela, não sei o que caiu.
né? A Carla Ruiz, sorteio ótima, Simone falando aqui. E a Jo também achando uma maravilhosa ideia. Então vamos, né? Vamos pensar aí nesse sorteio, ok? Vocês vão me ajudar a divulgar, hein? Não pode ser, não vou divulgar porque eu quero participar com pouca gente. Tem que ajudar, vamos pensar nos novos paradigmas da Covid, que é pensar no todo, não só na gente. Ingrid perguntando se o Covid é uma doença respiratória ou hematológica, quem tem trombofilia é grupo de risco. Bom, seguinte, o Covid é uma virose, né? Nos humanos, esse Covid aqui, o Covid-19, é uma doença basicamente respiratória. Tem o coronavírus dos animais, que é uma doença gastrointestinal, com enfoque mais. Porém, assim, a gente sabe que os sintomas são os sintomas de gripe. É uma gripe, porém, ela acomete outros órgãos também. Então, nós temos sintomas respiratórios. A maioria das pessoas ou não vai ter sintoma, ou vai ter sintomas fracos respiratórios. Então, de uma síndrome gripal, de uma IVAS, infecção das vias aéreas superiores. Quando ela vem para as vias inferiores, pulmão, pneumonia, ela está se agravando. Algumas pessoas têm a tendência a que agrave. Quando agrava, o que acontece? Acontece uma inflamação extrema, né? A gente fala que é uma tormenta, uma tempestade inflamatória. Esse quadro inflamatório, que é muito grave, pode gerar sequelas que a gente vê como a agravação do quadro respiratório, né? Fibrose, enfim, isso aí passa a ser, além da doença respiratória, uma doença agravada por fatores inflamatórios e também, por conta disso, pode evoluir para sintomas hematológicos, como coagulação intravascular disseminada, CIVD, que pode levar à morte, trombose pulmonar. Então passa a ter que ser tratado com anticoagulante na fase inflamatória, corticoides, antibióticos, enfim. Tá? Então tudo isso porque é uma doença multifacetada, ela tem diversos aspectos, em cada pessoa ela é diferente. Quem tem trombofilia é grupo de risco, todas as doenças crônicas elas podem fazer parte de grupo de risco. Se nós temos alguma fragilidade de alguma maneira, nós temos uma tendência maior a contrair e talvez agravar, né, o risco da doença. Tá? A trombofilia é uma doença hematológica, né, é um dos transtornos de coagulação. Então isso pode, sim, significar algo em relação à evolução da doença. Então, mas todos nós precisamos nos cuidar. Quem tem e quem não tem também grupo de risco, ok? Darcereza entrou, Marilene, Rosângela, Eliana, Meire Campos, Dr. Fabrício Perino. Muito bom, bem-vindos. Anas Viatec, Solange Vieira Nobre, Maristela Cal, ok, todos entrando, bem-vindos, bem-vindas. Seguimos aqui, deixa eu ver se há alguma pergunta a mais. Amy Gomes, por causa de pessoas sem consciência, ficaremos mais tempo dentro de casa. É um risco, sim, infelizmente, não é? Quando nem todos atuam, né, da mesma maneira, a gente vê que houve lockdowns mais rigorosos na China, na Itália, em vários países, eles conseguiram conter. Hoje eu estava ouvindo uma notícia na rádio que alguns países da Europa já estão abrindo comércio, abrindo restaurante, então voltando à normalidade, né? Lá nós temos, vamos dizer assim, temporalmente 1 mês a 2 antes de nós. Então nós prevemos que em cerca de 1 a 2 meses nós poderemos, se tudo correr bem, se as pessoas contribuírem, estarmos caminhando também para o final, para o relaxamento, para a abertura gradual de tudo, né, de todo o comércio e tudo mais. Tem até um plano aqui na prefeitura, hoje eu estava lendo o plano da prefeitura de Santos de abertura ou reabertura parcial de comércio e tudo, achei bem interessante, bem coerente. Se tudo continuar evoluindo bem, em 2 semanas nós já vamos ter aqui algumas aberturas de alguns setores, né, não essenciais e tudo mais. Então, tudo, claro, que depende da evolução, depende da continuidade dos cuidados, né? De repente, então vamos soltar tudo, vamos parar de usar máscara, etc. Aí a situação vai piorar e nós vamos sofrer as consequências, nós, em termos de saúde, ficar dentro de casa, a questão emocional que está se agravando demais, a questão econômica e financeira gravíssima também. E as pessoas continuam adoecendo, né? De várias
vários problemas, vários. Hoje atendi no pronto-socorro diagnóstico de dengue, né, várias infecções respiratórias sem ser Covid, Covid também. Atendi pessoas de idade com crise de ansiedade, pânico. Olha, a gente está tendo de tudo, né? Está tendo de tudo, tudo. Marilene dizendo que é a favor, já faleceram alguns amigos. É a favor, né? Infelizmente, pois é. A Andréia, pois é, eu vi da minha janela várias pessoas correndo, andando na praia nesse final de semana. Pois é, gente, é um absurdo. Olha, eu também gosto de fazer exercício. A minha esposa tem um grupo de corredores, corriam, né? Ela não está correndo, não. Muita gente continua correndo, ela não está correndo, sentindo muito a falta, precisa correr e não corre por uma questão de consciência. E tem gente que tá nem aí, não acontece nada, tal. Eu vou lá, estou pensando em mim e vou. Consciência ou falta de consciência, infelizmente. Acho deve ser muita falta de empatia. Eu também acho, viu, Andréia? Concordo totalmente com você. Ângela dizendo que corre um boato que o uso excessivo de máscara causa baixa oxigenação no sangue hipóxia. Você pode explicar o que é? Não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. Olha, cadê minha máscara? Minha máscara está por aqui. Ficou lá, tá outra máscara. Você tem quando você usa máscara, né, você está simplesmente tendo um método de barreira. Ninguém vai morrer por ficar de máscara, gente, não morre. Não dá hipóxia, não dá problema respiratório nem nada, tá? No máximo a gente fica todo marcado aqui com capacete, tudo, mas não acontece nada. É só pensar, gente, antes da Covid, pessoas usam máscara em todos os locais. A gente já atendia no pronto-socorro muitas vezes de máscara, quando vai lá para entubar pacientes na emergência. Pense em cirurgiões, equipes de cirurgia, enfermagem, que ficam horas de máscara e tudo para operar. Gente, isso aí é boato, é fake news. A hipóxia é baixa oxigenação, o termo hipo é pouco e óxia é de oxigênio, então significa baixa oxigenação. Não acontece com quem usa máscara normal. No plantão, hoje mesmo, eu estava com 2 máscaras, o shield, o capacete, eu e todos os colegas, o pessoal da enfermagem, ninguém ficou com hipóxia, morreu lá dentro, graças a Deus, por causa disso, tá bem? Deixa eu ver aqui. Gaporlândia entrou, a Yara entrou também, Cristine Baldo, Sônia Cecília, Bia Scheffer, bem-vindos a todos, Etienne, Ricardo, meu amigo constelador, lá de Ribeirão, entrou, Tita Exposito, Tita, tudo bem? Como é que tá o seu filho? E você, Marília Valente, a Priscila Priscila, aluna do Consciência, São Paulo, Malheiro, Lúcia Malheiro, Constela Silvana, pessoal entrando, bem-vindos, bem-vindas a todos, tá? Então vamos checar as notícias antes da gente compartilhar, porque se recebe uma notícia e já se espalha, isso muitas vezes fake news, isso só confunde, isso gera mais ansiedade, as pessoas ficam ansiosas com fake news, será que é, não é? Olha, agora eu estou sofrendo com isso, é perigoso isso que eu estou fazendo. Gente, procurem checar. Tem os sites de boatos, boatos.org, sei lá o que é. Procurem, é boato essa notícia? Verifica, tá? E aí não poste, se você vê que realmente é boato, tá bem? Maristela pedindo para falar sobre procrastinação. Tem um assunto complexo, procrastinação. Olha, deixa eu ver quem mais entrou. Kênia entrou. Procrastinação, eu vou falar alguma coisa sobre procrastinação. Tem um artigo meu, olha, que assim, eu trabalhei muito para publicar esse artigo. Deixa eu ver, eu vou achar ele aqui, eu vou ver se eu consigo o link, tá? Tá no site Somos Todos Um, no portal Somos Todos Um. Esse artigo já faz mais ou menos 2 ou 3 anos. E eu pesquisei muitas fontes para poder publicar esse artigo de procrastinação, tá? Ele está bem completo, falando de trabalhos científicos, né? E assim, resumindo, eu vou falar 2 pontos importantes da procrastinação. Tá? O primeiro deles é que procrastinação ele é um comportamento paradoxalmente falando, né? É um comportamento que serve para evitar a ansiedade e o estresse, para adiar a gente sentir ansiedade e estresse. Por quê? Porque quando eu começo a procrastinar, né, eu tenho algo a fazer, mas aí eu falo, não vou fazer isso agora,
depois eu faço, tem tempo, né? Tem tempo, nossa, deixa eu fazer outra coisa. Bom, o que é outra coisa? Geralmente, para não pesar a consciência, tá? Para não pesar a nossa consciência, a gente vai fazer outra coisa que seja uma coisa também legal, importante, né? Então, assim, eu tinha que preparar um relatório essa semana para entregar, ok, tá? Então, o que acontece? Eu não estou com muita vontade, eu estou lá, então eu vou fazer outra coisa. Vou fazer o quê? Vou arrumar o meu armário. Ou então vou para a academia fazer uma atividade física ou alguma coisa assim. É ruim fazer academia, ou arrumar o armário, ou fazer alguma coisa que seja útil? Não, não é ruim. Porém, quando eu vou fazer isso para não fazer aquilo que eu precisava fazer, que era importante, tem a questão dos quadrantes, depois eu falo lá no artigo também. Deixa eu só abrir aqui para ver onde está esse artigo. Quando eu faço isso, eu deixo de fazer algo importante, e quando esse importante não é feito, sabe o que vai acontecer? Esse importante vai se tornar urgente daqui a pouquinho. Então, quando chegar 1, 2, 3 dias do prazo, na véspera do prazo de entrega desse relatório, enfim, ou de estudar para a prova, ou qualquer outra coisa que tem um prazo e uma prioridade, eu não fiz para fazer outra coisa, né? O que vai acontecer? Isso que era importante, mas tranquilo de fazer, agora virou urgência. E depois vai virar uma emergência, e aí eu vou ter que correr para fazer. E aí tem gente que fala assim, não, mas sob pressão eu faço melhor. Não é verdade. Quando eu tenho que fazer assim com pouco tempo, eu faço com mais foco. Não é verdade. Tá? Então tudo isso são desculpas, tá? Que a gente cria para justificar o comportamento de procrastinação. Então procrastinação, um dos mecanismos é isso. A gente adia, mas depois é claro que era para adiar a ansiedade e o estresse, e aquilo na hora se torna um motivo maior, uma causa maior de ansiedade e estresse. Uma outra questão é que a procrastinação, muitas vezes, ela vem de sistemicamente olhando, sistemicamente entendendo a procrastinação, ela pode ser um comportamento que nos impede de chegar ao sucesso. Nos impede de começar a academia que eu queria começar, o curso de inglês que eu ia fazer, de arrumar as coisas que eu tinha que arrumar para poder, de repente, para uma entrevista de emprego, qualquer coisa assim, né? Então, de repente, procrastinar nos mantém na nossa zona de conforto, nos mantém no mesmo padrão do nosso sistema familiar, tá? Então, também tem uma origem sistêmica a procrastinação. Aqui eu achei o artigo, olha, eu vou falar para vocês, se vocês quiserem. Esse artigo foi escrito em 12 de setembro de 2017, tá? Mas ele é bem atualizado, ele é bem grande, e o nome do artigo é o seguinte, ó, eu vou mostrar aqui a câmera para vocês verem, tá bom? Só para vocês verem, já volto aqui. Tá aqui no Note. Deixa eu ver se consigo focalizar aqui, tá? Deixa eu ver que eu estou ao contrário. Procrastinação. Se você tem o hábito de adiar as coisas importantes, leia agora esse artigo. Ou vai deixar para depois? Então eu já brinquei no título do artigo com o próprio tema, ok? Desculpem aí o mau jeito, mas foi para vocês enxergarem, está no notebook. O site é o Somos Todos Um, STOM, Somos Todos Um.com.br. Aí vocês procuram lá, tem o clube Somos Todos Um. Então eu sou um dos autores lá do clube. Tem muitos artigos meus, muitos, desde acho que 2010 que eu escrevo artigos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Muito tempo mesmo, né? Então, e tem um que eu tô para postar. Eu já falei que ia postar semana passada, sexta-feira, mas não consegui terminar. Mas eu posto essa semana ainda um novo artigo que eu estou escrevendo, que é sobre relacionamentos. Deixa eu só ver aqui. Então, assim, resumidamente, tá? Eu não vou ler o artigo inteiro aqui. Eu vou falar sobre algumas questões, tá? E o artigo que vai sair é sobre trauma nos relacionamentos pais e filhos. Então eu sempre coloco temas sistêmicos, temas de saúde, qualidade de vida e tudo mais, tá bem? Espero que tenha ajudado um pouquinho, né, a ideia da procrastinação. Ti está dizendo que é ruim, tem ficado sem internet, às vezes tentando pensar positivo. Às vezes eu vejo à noite quando consigo as lives. Beijo, o Gabriel está mandando um abraço, mande para ele também. Fiquem bem, se cuidem. O Jorge Castro entrou. A Alice entrou também.
E a Cá dizendo que tem um amigo psiquiatra, atende SUS, diz que está atendendo muito mais pessoas com depressão e pânico. Com certeza, eu também. Tenho atendido mais pessoas com ansiedade, pânico, depressão e vários transtornos emocionais aqui na clínica, no pronto atendimento, em todos os locais, né? Pela internet também, constelando, online, etc. Mas isso eu já havia falado, eu já falo isso para vocês desde o começo, né? Porque que vocês acham que eu comecei 2 meses atrás a fazer lives diárias? Por causa disso, porque eu sabia que primeiro a gente precisa tirar dúvidas das doenças e tudo mais, porém também a gente precisa estar aqui unidos num grupo para dar um apoio emocional, um suporte, tá? A percepção que a gente pertence a um grupo, que as coisas não vão sair de controle, que nós temos com quem contar. Por isso, gente, que nós estamos aqui na 60, hoje é live número 62. Olha, é bastante, né? 2 meses e pouco de live. Realmente, o meu entendimento é que isso seria necessário, né? Eu vejo como necessário, por isso que criei esse compromisso aí com vocês, tá? Samantha esbarrou o dedo, saiu e voltou. Cristiane Baldo, acredita que escolas e empresas retornem em qual mês? Eu acho que, assim, lugares que precisam ter uma aglomeração maior e tal, provavelmente julho, agosto no máximo. Mas acho que as escolas deverão voltar em agosto. Muitas já deram férias parciais, devem dar o resto das férias agora em junho, julho. E se correr tudo bem, agosto nós estaremos voltando ao eixo, né? Gradualmente, pouco a pouco, com todos os cuidados, com algum distanciamento físico, máscara, etc. Mas acredito que se tudo continuar evoluindo desta maneira, no máximo acho que agosto nós estamos começando a voltar, ou já voltando, tá? Deixa eu ver quem mais, se tem mais alguma dúvida, mais alguma colocação, por enquanto não. Então falamos aqui já de alguns temas, eu vou ler um texto do livro hoje para encerrar. Então eu espero vocês, né? Enquanto a gente está junto, conversando, enquanto há perguntas, comentários e dicas, a gente fica. Quando não tiver mais, eu vou encaminhando para o final, e aí a gente vai ler o texto para terminar. A Simone é isso, a Simone é professora, está dizendo que realmente as escolas dizem em agosto. Eu acredito que sim, né? Porque julho vai ser o mês de férias, ou do que sobra, ou do que resta de férias, da reorganização até estrutural, né, e tudo mais da grade, porque, claro, que muitas escolas, não a rede pública, infelizmente, mas as escolas privadas continuam tendo aula, né, online e tudo mais, e vão precisar se readequar no quesito de carga horária, etc., né, porque existem parâmetros para isso e as escolas precisarão se adequar. Deixa eu ver aqui mais, se tem mais alguma coisa. Não. Que bom, que mais? Algum recado? Não, então vamos lá, né? Se não tem mais, nós já estamos aqui caminhando para os quase 40 minutos de live. Então eu vou ler um texto aqui do livro Famílias Modernas. Esse livro eu já li, alguns textos eu gosto muito dele, é do Juan Corbalán, psicoterapeuta espanhol. O livro é em castelhano, ele trabalha junto com Garriga, são dois Juan Garriga e Juan Corbalán, tá? E ambos são muito bons, tem um conteúdo bastante aprofundado, da visão da Gestalt, da visão da sistêmica. E aí, esse texto do livro dele, das famílias, né? Que os novos modelos de família, como conseguir um bom presente e futuro para as famílias. Quem quiser esse livro, tiver interesse, um amigo meu está vendendo pela internet e eu passo depois o contato, Geraldo, meu querido Geraldo Martelli. Esse trecho que eu vou ler, esse capítulo, não vou ler todo, uma parte só, é o amor cego. Gente, amor pode ser cego? Com certeza. Vocês acham que o amor enxerga alguma coisa? Às vezes sim, às vezes não. Quando o Hellinger falou, quando tem amor saudável, o amor saudável, ele é consciente, ele enxerga. O amor cego, ele é inconsciente e repete padrões e dinâmicas do nosso sistema familiar, os padrões doentios de relacionamento do nosso sistema familiar. Ah, você fala isso, que família é doente. Olha, todas as nossas famílias são doentes e saudáveis. Tem coisas boas e ruins,
né? Não, não, a minha só tem coisas maravilhosas. Olha lá o que eu postei nas redes sociais. Ok, quem quiser acreditar nisso, fique à vontade. Então vamos lá, o amor cego. Eu estou traduzindo simultaneamente, então se eu errar alguma coisa, tenham paciência comigo, por favor. Os sistemas familiares, portanto, não suportam a desordem. Olha aí, ordens do amor. E a desordem não se produz porque as pessoas querem ser infelizes nem provocar infelicidade nos demais, mas sim por amor cego, quer dizer, por lealdades invisíveis a nosso sistema familiar. Gente, o que é lealdade invisível? Lealdade invisível é quando eu sigo os parâmetros, as leis, as regras, o normal, entre aspas, do meu sistema familiar. Então, se eu sigo aquilo que meus pais, meus avós, alguém fez, alguém que eu nem conheço e nem sei que fez aquilo, muitas vezes são identificações com pessoas excluídas do sistema, com pessoas lá de gerações passadas, né? Mas essa lealdade invisível faz com que eu repita o padrão de comportamento. Não falei da procrastinação, que também uma das origens da procrastinação pode ser sistêmica? Então, pode ser uma lealdade invisível também, né? Ou, dito de outra maneira, por uma implicação emocional com fatos difíceis e graves que aconteceram aos nossos familiares em gerações anteriores. Porque a gente fica emaranhado nesses fatos difíceis, nessas perdas, mortes, abortos, vinculações doentias com outras pessoas de outros sistemas, crimes, assassinatos, doenças, etc. Então a gente fica preso nisso e muitas vezes repete esses padrões como uma lealdade familiar, que a ninguém ajuda, né? A ideia do amor cego contrapõe-se à do amor esclarecido, que é a chave de todo o trabalho sistêmico das constelações. Se baseia no fato de que o amor só tem que ver com o que passa entre os membros do casal. Não tem que ver, né? Deixa eu ver aqui. Não somente tem que ver com o que se passa entre os membros do casal. Então, o que acontece no amor de parelha, de casal, não tem a ver somente com o que está acontecendo entre os dois, mas também com as emoções e ações dos ancestrais de cada membro do casal, do meu sistema familiar e do sistema familiar da minha companheira, do meu companheiro. No ambiente de nossa família, vamos recebendo toda essa herança de uma forma oculta e mantemos uma lealdade a essas emoções, o que nos leva muitas vezes a agir inconscientemente, como fariam nossos próprios antepassados, e a ter nossas dificuldades, criar nossas dificuldades. Isso pode afetar a nossa relação, nossa relação de casal atual, a menos que tenhamos consciência e o trabalhemos. Por isso, na terapia sistêmica, dizemos que quando você se casa com alguém, não se casa somente com essa pessoa, mas também com toda a sua família. Se inicia um casal, formas, emoções, valores, permissões, costumes, no pequeno e no grande, né? Aspectos explícitos e implícitos de ambas as famílias. Ainda que não gostemos, é inevitável. Inclusive quando rechaçamos a nossa própria família. Aí também tem uma lealdade oculta, que é causa de nossas maravilhas na vida, mas também de nossas grandes dificuldades. Tá? Quando nós nos conectamos com coisas boas ou negativas do sistema familiar. Na cultura popular, vemos que quando se fala de casal ou de amor, se representa mediante o cupido. Vocês sabem como é que é o cupido? Aquele anjinho que vai com os olhos fechados e lança as suas flechas às cegas. Né? Então tem aqueles desenhos animados que tá lá, o cupido joga uma flecha, pega num, a outra flecha pega no outro e eles se apaixonam. Né? Às cegas. Então amar cegamente significa amar e seguir cegamente as pessoas de sua família que tiveram destinos difíceis e dar por elas tua energia e tua vida no momento presente, quando você enfrenta o fato de viver e compartilhar com alguém. Então, desde a visão sistêmica, esse é um amor que conduz a dificuldades, pois é desordenado, é sem ordem. Já que os filhos ou netos não têm que ocupar-se do assunto dos pais ou dos avós,
nem consciente nem inconscientemente. Se rompe aqui uma das ordens do amor, que é a hierarquia. Isso traz desequilíbrios e problemas, como que algumas pessoas atuam de maneira que não casa com seu caráter ou com suas convicções e que lhe prejudica ou prejudica as pessoas que ama. Então, quando a gente faz isso, quando a gente está conectado a essa lealdade cega, esse amor cego, essa lealdade invisível, repetindo padrões disfuncionais da nossa família de origem, é como se nós quiséssemos assumir o problema dos outros. Então isso, enquanto não se transformar em algo consciente, a gente vai gerar padrões de dificuldades no amor, na sexualidade, na parte financeira, na parte profissional, nos relacionamentos afetivos, ok? Em assuntos de separação e divórcio, por exemplo, a infidelidade pode estar muito presente. Pois bem, quase nunca eu vi uma situação desse tipo em que a pessoa infiel não teve em seu sistema familiar alguém importante que também viveu histórias com amantes ou situações de promiscuidade sexual ou afetiva, ou relações encobertas de alguma maneira. Se a infidelidade está muito presente na tua vida, provavelmente é porque também está na sua família. Isso não é uma desculpa, preste atenção, e nem evita a responsabilidade respeito às atitudes atuais, presentes, mas pode explicar e trazer paz e uma busca de solução sistêmica, é claro, né? De uma forma oculta, nosso coração segue as pessoas do sistema familiar que tiveram um destino difícil, amores perdidos, e o fazemos através do que vivemos agora, no presente. E frente, opondo-se ao amor cego, encontramos o amor esclarecido, ou seja, o amor que vê ou que mira ao amor. É um amor em que a pessoa é consciente, se dá conta das suas fidelidades familiares ocultas e de suas próprias limitações, e a partir daí toma suas próprias decisões e avança para a felicidade. Ok? Então, interessante, né? Tudo que vem da sistêmica, quando eu leio, eu acho muito interessante estudar isso, trazer isso para as dinâmicas do curso, dos alunos, no grupo de estudo, enfim. É muito interessante. Então, entender que muitas vezes a gente tem comportamentos em que a gente próprio faz as coisas e se prejudica, significa que a gente pode estar identificado com pessoas que tiveram comportamentos semelhantes. Na questão da infidelidade, como o Corbalan falou aqui, ele falou só um pedaço da questão, a gente sabe que são dinâmicas triangulares, né? Quando entra um terceiro elemento, isso aí já traduz um trauma de infância que eu tive na época lá dos 3 aos 5 anos, quando entrei na fase genital, desenvolvi um traço de caráter rígido, e aí havia complicações na relação dos pais, e eu entrei dentro dessa relação, criando um triângulo amoroso ali que pode se repetir pela vida fora. Inclusive, esse fim de semana eu postei um vídeo no Facebook, no Instagram e nos meus canais do WhatsApp, falando exatamente sobre isso, tá? Sobre a questão das dinâmicas de relação doentias, especificamente uma que é mãe e filho. Se vocês não viram, deem uma olhada aí no Instagram, no meu Face, e vocês vão entender por quê. Porque eu fiz uma explicação desse vídeo, chama cordão umbilical, uma mãe que não solta o cordão umbilical do filho nunca, tá? Isso é uma situação muito difícil, que adoece essa mãe e esse filho, e nem tem pai nessa história, o pai já foi-se há muito tempo por conta dessas dificuldades. Tá? Então, realmente é importante olhar esse vídeo. Eu escrevi um texto pequeno sobre ele e também coloquei o link de um artigo que está lá no Somos Todos Um também, falando sobre a função paterna que falta aí nessa dinâmica, ok? Deixa eu ver se alguém mais falou alguma coisa, fez alguma pergunta. O pessoal continua entrando. Vanessa, Carla, Astral, Renata Mendes, Dom Kisses, Daniela Manhani, Marilene diz que está amando, que bom, eu também amo e adoro estudar esse tipo de assunto, né? Porque diz respeito à nossa vida, todas as nossas dificuldades, conseguindo entender de maneira sistêmica, a gente sabe ir para um caminho de cura, muito interessante mesmo. A Marilene está falando, Plot Cax entrou, Astral Renata Mendes colocou coraçõezinhos. Marilene, por favor, qual é o nome do livro? O nome do livro é Famílias Modernas,
todas as dinâmicas dessas famílias, que a família hoje é diferente do que era, ok? Do Juan Corbalan, Famílias Modernas, um livro novo, recém-lançado ano passado, e muito, muito interessante, interessantíssimo, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, já estamos aí encaminhando para quase 50 minutos de live, né? Vocês gostaram que eu falei no começo, que vou bolar um sorteio, vou sortear um livro meu, um dos livros que eu fui coautor, tem 3, do Manuais de Coaching, o Manual de Coaching, Coach Grandes Mestres, o Manual de Coaching, que é o segundo, e o Grande Livro do Amor e do Sexo, que é o terceiro. Eu fui coautor nesses 3 livros, tá? Então, um deles eu vou sortear. E aí, vou colocar as regras lá no Instagram, no Face, quem quiser participar, será bem-vindo e vamos torcer. Renata Mini, sou astróloga e adoro você, gratidão, Renata, muito bem, fique sempre por aqui com a gente. Angélica diz que não conseguiu abrir o link. Exatamente, quando a gente tem um link no Instagram, ele não é um link clicável, tá? É só se a gente colocar na bio do Instagram, né? Ele não está na bio, tá? Mas esse link, ele pode, ou você copia ele, ou você vai lá no meu Face, também tem o link desse artigo. Ou vai no site stum.com.br e aí você clica lá no clube, né? No... como é que chama lá o clube? Clube Stum, e aí tem vários autores, eu sou um deles, me procura lá no site do Stum, e aí tem meus artigos lá, ok? Deixa eu ver aqui, Yara, muito bom, um post de explicação, bem profundo, identifiquei vários relacionamentos parecidos, exato, é isso mesmo, não deu tempo de fazer o print. Marilene, se você está lá nos meus grupos de WhatsApp, eu ponho o nome do livro lá para você, Samantha está dizendo que tem todos, Alice Modelo, ok, Gaporlândia eu quero. Então lá, gente, se vocês quiserem esse livro do Corbalan, e o Geraldo, meu amigo, ele revende vários livros da editora Atman, de várias editoras que vendem livros de constelação, tá? Coloquem lá no grupo do WhatsApp e eu passo para vocês o contato do Geraldo, e ele manda o link, ele manda lá a lista dos livros que ele tem e tudo mais, tá bem? Então, gratidão. A Keila entrou, tudo bem, Keila? A Keila está fazendo um trabalho legal de dança sistêmica. Keila, se puder, coloca o seu link aí, né, do trabalho que você está fazendo. A Débora Oliveira entrou, Maria Regina, Miriam, Carla Carneiro. O pessoal ainda está entrando e nós já estamos saindo, quase saindo, né, porque já está dando aí 1 hora de live. E agora eu preciso voltar a trabalhar. Tem pacientes aguardando, tem que tirar acupuntura e atender, e à noite ir para o plantão. Continuem orando por nós, profissionais da linha de frente, da saúde. Precisamos da vibração de vocês. E estamos juntos aqui amanhã, se Deus quiser, se estiver tudo bem, tudo certo amanhã, estaremos juntos em mais uma live, nossa 63ª. Bastante tempo, hein? Amanhã é dia 19, né? 19 de maio, 19 de março eu comecei. Então é bastante tempo. Acredito aí que vá mais 1 a 2 meses, né? Eu me comprometi enquanto a gente estiver nesse tempo da quarentena, do isolamento, enquanto as pessoas tiverem a necessidade e a vontade, estarei por aqui. E agradeço a presença de vocês, tá bom? Fiquem bem, cuidem-se muito bem. Ó, o nosso mantra, vocês já lembram, decorar o nosso mantra, decorar, mas na questão do coração mesmo, olha, tudo passa. Isso também irá passar. E a hashtag vamos passar por isso junto, gente, ok? Fiquem bem, se cuidem, usem máscara, fiquem em casa, se necessário sair, saiam, mas cuidem-se, fiquem bastante em casa e façam coisas muito boas em casa. Ouçam música, estudem, leiam, dancem, façam atividade física, namorem, conversem com as pessoas, façam tudo de bom. E não vejam muito notícias ruins, só um pouquinho para atualizar os números e chega, ok? Coisas positivas. Gente, um beijo no coração muito grande, um abraço bem apertado. Tô com muita vontade de dar esse abraço pessoalmente nesse grupo todo aí, mas vai chegar o momento, tá bom? Se cuidem bastante, fiquem bem, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, gente.